matemática e hoje eu queria deixar para você alguns recadinhos importantes. O primeiro é que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Tudo isso vai passar e a gente vai sair disso tudo muito mais fortalecidos. Segundo recadinho que eu queria passar é que isso daqui tudo é um aprendizado. A gente vai sair desse momento com muita coisa importante, muita coisa legal. Quer ver uma coisa? Talvez eu, como professor, nunca tenha pensado em vir preparar uma aula para você do quarto da minha casa, da minha sala ou da minha cozinha. E talvez você nunca tenha pensado em assistir uma aula online dos seus professores. E a gente está aqui, criando novas possibilidades. Tá legal? Hoje eu queria conversar com você sobre um assunto muito importante que é razões trigonométricas. É um assunto que cai normalmente em nossas provas vestibulares, cai na nossa prova do Enem. E eu queria resolver com você 7 questões tranquilas para a gente desmistificar algumas coisas e te passar um pouquinho mais de conhecimento. Tá legal? Vem comigo? Bora comigo? Olha só. Gente, eu queria que você lembrasse que toda vez que eu penso em triângulo retângulo, eu tenho que pensar neste triângulo aqui. Maurício, por que esse triângulo? Esse triângulo, ele possui um ângulo de quanto? 90 graus. Exatamente essas duas semi-retas perpendiculares vão montar para a gente um triângulo retângulo, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, nesse triângulo, eu tenho que pensar no seguinte: esses dois lados que formam o meu ângulo de 90 graus, eles recebem o nome de quê? Catetos. Catetos. E esse lado maior, que está oposto ao ângulo de 90 graus, eu chamo de quê? Hipotenusa. Então, num triângulo retângulo, eu tenho sempre dois catetos e uma hipotenusa. Tá legal até aqui? Tranquilo? Mas eu queria falar com você sobre essas razões trigonométricas. Existem duas razões que eu considero como razões primitivas. Maurício, quais são essas razões primitivas? Duas. Olha para cá. Primeiramente, o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Depois, o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas, Maurício, que história é essa de cateto oposto e cateto adjacente? Só para você lembrar. Lembra que num triângulo retângulo eu tenho que ter uma referência que é o meu ângulo. E essa referência, nesse caso aqui, é o ângulo alfa. Dentro desse triângulo, a partir do ângulo alfa, eu tenho um cateto que está na frente do meu ângulo e tenho um cateto que está no lado do meu ângulo. E eu também tenho um lado maior que eu chamo de quê? Hipotenusa. Então, se você observar, eu tenho um cateto da frente que eu chamo ele de cateto oposto. Eu tenho um cateto que está bem no lado do meu ângulo, que eu chamo ele de cateto adjacente. Para isso, eu vou trabalhar o seno e o cosseno. Mas toda vez que eu vou trabalhar uma outra relação que eu chamo de tangente, tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente, ela só relaciona os dois catetos. Ela não trabalha com a tua hipotenusa, tá legal? Então, olhou para um triângulo e nesse triângulo você não está trabalhando com a hipotenusa, pense logo no seguinte: eu já sei que eu vou trabalhar com a tangente, tá legal? Só para que você entenda melhor, bora avançar. Eu tenho aqui dois triângulos importantes. Nesse triângulo, por exemplo, eu tenho aqui 30 graus, que é a minha referência. O triângulo, ele é um triângulo retângulo, e eu sei que eu tenho um cateto que está na frente dele, que eu chamo de cateto oposto, e tenho um cateto que está do lado dele, que eu chamo de cateto adjacente. Cateto e cateto. Eu só posso pensar em quem? Na tangente. Se eu penso na tangente, eu poderia escrever que a tangente de 30 graus é x sobre 12. Daqui em diante, eu vou substituir o valor de x e vou fazer as continhas. Tá legal? Lembrando que existem três triângulos que você precisa saber, que a gente precisa conhecer. São os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E a gente aprende a construir essa tabelinha, tá ok? Mas eu coloquei aqui só para ela dar uma base pra gente. Existe um outro tipo de modelo de questão onde ele não vai dar para você uma situação como essa, onde você vai substituir e encontrar o valor. Existem algumas situações em que ele vai dar uma situação como essa, onde ele vai dar os valores e você vai ter que atribuir uma relação para encontrar o valor do ângulo alfa. Ele vai te dar alguma relação para isso. Então eu quero que você tome bastante cuidado com esse tipo de questão. É uma questão que o Enem adora trabalhar com a gente. Só para que você entenda. A ideia é sempre trabalhar com triângulo retângulo. O triângulo retângulo possui um ângulo de quanto? 90 graus. E não vai fugir dessa ideia. Ele só vai colocar você dentro de um contexto, dentro de uma situação problema. Eu quero que você saiba transicionar para essa situação problema. Então olha o que eu te mostrei. Eu tenho uma figura que eu tenho dois valores, e a partir desses dois valores eu posso trabalhar com a tangente do ângulo x,
que vai ser 12 sobre 12. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se eu sei que 12 sobre 12 vai dar 1, eu te pergunto, aonde é que a minha tangente vai ser igual a 1? 45 graus. Então eu já sei que esse meu ângulo aqui com certeza é o ângulo de quanto? 45 graus. Você entendeu isso daqui? Você entendeu essa historinha? Então eu quero transicionar com você. Olha o que o elaborador de uma questão do Enem vai fazer com você. Ele vai trazer essa mesma ideia, só que ele vai tirar todo um contexto, ele vai te dar um contexto, uma situação, um problema para você interpretar e identificar as partes. Tá legal? Vem comigo? Olha para a questão. Unesp 2020. Uma das finalidades da ciência forense é auxiliar nas investigações relativas à justiça civil ou criminal. Observe uma ideia que se pode ser empregada na análise de uma cena de crime. Uma gota de sangue que cai perfeitamente na vertical, formando o ângulo de quanto? 90 graus, deixa uma mancha redonda. Então quer dizer que se cair uma gota perfeitamente na vertical, ele vai deixar uma mancha redonda. É o que ele está me dizendo. Eu vou continuar. À medida que o ângulo de impacto com a horizontal diminui, a mancha fica cada vez mais longa. As ilustrações mostram o alongamento da gota de sangue e a relação que? Trigonométrica, envolvendo o ângulo de impacto e suas dimensões. Ele vai me dar uma imagem, eu vou analisar essa imagem, tá legal? Analisa comigo, bora lá. Alongamento da gota de sangue, ângulo de impacto da gota de sangue, tá aqui ó, o ângulo que ela caiu. Alongamento da gota de sangue é como a gota vai ficar quando ela cair no chão. E aqui ele me dá melhor a relação trigonométrica. Relação trigonométrica. Olha como ele é legal. Se você olhar para esta figura, você percebe primeiro um triângulo já conhecido, o triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, eu quero que você pense no seguinte: esse cara é meu ângulo de referência. Se ele é o ângulo de referência, eu quero que você pense que ele tem um cateto que está na frente dele, que nada mais é do que a minha largura. E eu quero que você perceba que aqui eu tenho uma outra medida que eu chamo de comprimento. E esse comprimento está oposto ao ângulo de quanto? 90 graus. Portanto, eu chamo esse comprimento de hipotenusa. Tá ok? Então, observa. Eu tenho uma hipotenusa e tenho um cateto que está na frente do meu ângulo. Cateto da frente sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso só me faz pensar em quem? No seno, no cosseno ou na tangente? Seno. Tranquilo? Então eu já sei que essa questão eu vou resolver pelo seno do ângulo. Tranquilo? Bora lá. Vou chegar mais adiante. Considere a coleta de uma amostra de gota de sangue e a tabela trigonométrica apresentadas a seguir. Essa é a coleta que ele fez. Ele me deu uma gota de sangue que tem, primeiro, largura, e me deu uma gota de sangue que tem o quê? Comprimento. E me deu uma informação importante, ele me deu uma tabelinha parecida com aquela do 30, 45 e 60. Só que aqui ele me deu 31, me deu 37, me deu 53, me deu 59, me deu 74. Tranquilo? Não sei porquê, mas ele me deu. Então eu vou usar em algum momento, tá legal? Bora lá. Isso daqui foi o que ele me deu na questão. Bora para a pergunta dele. A pergunta dele é o seguinte: de acordo com as informações, o ângulo de impacto da gota de sangue coletado na amostra foi de... Ele quer saber esse ângulo de impacto aqui. E nesse ângulo de impacto, eu posso usar essa relação. Cateto oposto, que é a minha largura, sobre a minha hipotenusa, que é o meu comprimento. E de onde é que eu vou tirar essa largura e esse comprimento? É exatamente de quem dá imagem que me dá a largura e o comprimento. Tá legal? Vamos para a resolução? Vem comigo. Você conseguiu perceber que na verdade ele não saiu de um triângulo, ele se manteve com a ideia de triângulo, só que ele criou toda uma historinha pra gente. Só que a gente já decifrou essa historinha. Então bora resolver? Tá tranquilo? A solução dessa questão é a seguinte: olha para a tua figura. Essa figura, ela tem ou não tem uma largura específica? A largura ela vai do 1 até o 2,5. 1 até o 2,5. Então, na verdade, quanto é essa largura? 1,5. Tranquilo? Esse cara, ele tem ou não tem também um comprimento? Esse comprimento, ele vai também aqui do 1 e vai até aqui embaixo no 3,5. Do 1 ao 3,5. Quanto é esse comprimento? 2,5. Tá legal?
E a gente já sabe que se eu vou trabalhar com o cateto oposto e com a minha hipotenusa, eu vou pensar em correlação seno. Seno de um ângulo alfa qualquer. Sendo que esse seno vai ser a divisão. Quem é o meu cateto oposto? O cateto oposto é a minha largura, que nesse caso a minha largura vale quanto? 1,5. Cateto adjacente não. Hipotenusa é o meu comprimento. Se é o meu comprimento, quanto é esse comprimento? 2,5. Fazendo as continhas, nós vamos chegar em 0,6. Pergunta que eu faço para você. Olha para essa figura e me diz, aonde é que o meu seno vale 0,6? Exatamente aonde? No 37. Então quer dizer que este meu ângulo alfa, que na verdade é o meu ângulo de impacto, ele vale quanto? 37 graus. Tá, beleza. Você percebeu que ele deu toda uma historinha pra gente, mas ele não saiu da mesma situação inicial. Tá legal? Podemos avançar? Vamos para mais uma? Tranquilo? Então bora lá. Essa segunda questão, ela é da IFPE 2019. Analise a figura a seguir e responda o que é solicitado. Um avião está voando paralelamente ao solo. Então tá aqui, ó, paralelamente ao solo. Avião voa aqui, solo aqui, paralelos. E ele diz, conforme demonstrado na figura, Marcelinho, cuja distância dos olhos até o solo é de 1,5 metros, quer dizer que a distância daqui dos olhos do Marcelinho até o solo vale quanto? 1,5 metros. E ele continua falando pra gente, avista o avião com um ângulo de visão de 30 graus. Opa, ele está olhando lá para o avião. Esse ângulo de visão aqui dele vale exatamente quanto? 30 graus. Nesse momento, a distância do avião ao solo é igual a... Ele quer saber a distância do avião até o solo. Tranquilo? Bora lá. Para resolver essa questão, eu já trabalhei alguma ideia bem aqui para você. Já coloquei aquele ângulo de visão do Marcelinho, que ele disse no texto lá, que é quanto? 30 graus. Outra informação importante. Você lembra que ele disse que a distância do solo até o olho do Marcelinho vale quanto? 1,5 metros. Então eu vou trabalhar bem aqui, ó. Essa distânciazinha aqui vai valer 1,5, tá ok? E no meu triângulo eu vou ter que montar a distância daqui até aqui. Ou seja, essa distânciazinha aqui, que eu posso chamar de x. Agora observa. Primeiro, triângulo é ou não é retângulo? É. Se é retângulo, eu posso usar seno, cosseno ou a tangente. Nesse caso, se você olhar para esse cara aqui que é o x, ele pra gente é cateto ou é hipotenusa? Cateto. Se ele é cateto, outra pergunta que eu faço para você é o cateto da frente, cateto oposto ou é o cateto adjacente? Cateto oposto. E aqui eu tenho uma outra relação, uma outra medida que é a minha hipotenusa. Então olha, cateto oposto e hipotenusa. Eu vou usar o seno, o cosseno ou a tangente? É o seno. Então vem comigo. Se eu vou usar o seno do meu ângulo de 30 graus, eu vou dizer que ele é o meu cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Só que o seno de 30 a gente vai substituir lá daquela tabelinha. Seno de 30 é 1 sobre 2, que vai ser igual ao mesmo x sobre 10. Vou multiplicar cruzado, como a gente já aprendeu, vai ficar 2 vezes x, 2x, 1 vezes 10, 10. 2x igual a 10. Esse 2 que está multiplicando, ele passou como? Dividindo. 10 sobre 2 vai dar quanto? 5. Tranquilo? Aí vem aquela ideia. Vou marcar a letra B. Ei, cuidado, cuidado. Dá uma vontade imensa de você errar. Mas ei, lembra que ele perguntou? Não foi a distância do solo até o avião? Foi, não foi? Se foi essa distância do solo até o avião, o que a gente encontrou foi essa distância daqui para cá. E essa distância daqui para cá, de fato, vale ou não vale 5? Vale. Só que essa distância é até o solo? Não. Então cuidado com esse tipo de coisa. Dentro da tua prova, ele vai trazer esses distratores. Ele vai trazer algumas ideias para te levar a uma resposta que tem lá bonitona para você marcar. Só que você tem que tomar esse cuidado, você tem que ter essa malandragem, tá legal? Então, continua comigo. Se eu já sei que esse pedacinho aqui vale 5, diga para mim, quanto é 5 mais 1,5? 6,5.
Então a resposta para a minha questão é 6,5, que está exatamente na alternativa letra D de dado. Tá beleza? Tranquilo?